em cima desta promessa que nós nos guiamos nessa noite. Louvado seja Deus, varões galileus, porque estáis olhando para o céu, este mesmo Jesus, que para o céu o viste ir, ele mesmo do céu tornará. Assim como vocês viram ele subir, ele vai descer. Amém? Desse modo, toda igreja, todo o cristianismo, toda a igreja de Deus, de todas as gerações, ela vive essencialmente atrelada à expectativa. Há uma expectativa que paira no coração de cada um de nós. Há uma esperança que permeia a nossa alma. Há uma esperança que gera em nós uma convicção. Louvado seja o nome de Jesus. Uma convicção de que Jesus voltará, de que Jesus virá. Esta é a palavra. Jesus subiu diante dos olhos de Jesus e foi recebido no céu, a ponto de desaparecer diante dos olhos humanos, não serem mais capazes de contemplá-lo, tamanha a altura no qual ele foi elevado. E enquanto isso, quando eles não viam mais nada no céu, nenhum resquício, nenhum rastro, nenhum vestígio, porque Jesus já havia desaparecido diante dos seus olhos, eles ficaram ali atônitos. Eles continuavam olhando, mas aquela visão havia desaparecido das suas retinas. Aquela contemplação havia evaporado diante dos seus próprios olhos. E ao mesmo tempo eles não conseguiam parar de olhar para o céu, tentando capturar, tentando fazer um último esforço para ver mais um tiquinho, aquela visão tão gloriosa do Cristo vivo, do Cristo ressurreto, subindo diante dos olhos deles. Eles estavam ali olhando até que ele desapareceu, mas eles não conseguiam mais parar de olhar para o céu. Eles não conseguiam mais parar de contemplar o céu, ainda que a imagem que eles viam no céu não passavam das próprias nuvens. A imagem que eles viam era o azulão, era o manto azul, desse azul claro, ensolarado, que eles estavam diante dele, não conseguia ver mais nada. Mas ao mesmo tempo que eles não conseguiam ver mais nada, eles também não conseguiam tirar os olhos daquilo que agora era um completo vazio, porque eles não viam mais nada. Apenas o céu azul diante deles. Apenas o céu como sempre foi, porque aquela imagem de Jesus sendo elevado ao céu havia desaparecido diante dos seus olhos. E eles não conseguiam mais parar de olhar para o céu, ficaram olhando para o céu. Louvado seja Deus. Até que eles precisou de um chacoalhão. Precisou de um chacoalhão para que eles parassem de olhar para o céu. Para que eles parassem de olhar para o céu. Porque Jesus tinha desaparecido diante dos olhos dele. E eles foram agora os varões, dois seres angelicais estavam ali postos diante deles. E chamou a atenção para fazer com que os olhos dele parassem de olhar para o céu vazio, o céu que não tinha mais nada diante deles. E esta é a norma da igreja, esta é a direção, é a diretriz da igreja, porque aqueles varões naquele instante instruiu os seguidores de Jesus, os servos de Jesus, os discípulos de Jesus, os apóstolos. Ele deu a matriz da instrução principal de como é que se deve esperar Jesus. Esperar Jesus é algo... Esperar Jesus é a essência da igreja, porque uma igreja viva é uma igreja que espera Jesus. Uma igreja santificada é uma igreja que espera Jesus.
Uma igreja avivada é a igreja que espera Jesus. Uma igreja renovada é a igreja que espera Jesus. A igreja que tem milagre é a igreja que espera Jesus. A igreja que tem a presença do Espírito Santo é a igreja que espera Jesus. A igreja que já morreu não espera Jesus. A igreja que se transformou apenas numa mera reunião social de amigos e amenidades, sabe, aquela reunião social de amizade, de interesses alhures, não é a igreja que espera Jesus. O crente que espera Jesus é um crente renovado, porque a própria esperança, a Bíblia diz que nós fomos regenerados. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, verso 3, diz que nós fomos regenerados para uma viva esperança em Cristo Jesus. Louvado seja. Nós nascemos de novo para esperar Jesus. E a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Louvado seja Deus. Muitas pessoas, na dimensão humana, esperar é algo chato. Esperar é algo maçante, monótono, desgastante. Quando a gente detesta esperar. Ir num consultório médico, ficar esperando a hora de ser atendido. Ir numa audiência pública e ficar esperando a hora da audiência e viver aquela espera dos atrasos. Isso causa em nós ansiedade, esperar sempre para nós é algo entediante, mas quando se trata da esperança que nós temos em Deus, a Bíblia diz: em esperança nós somos salvos. Em esperança nós somos salvos. E por quê? Porque a matriz da esperança que foi entregue, o embrião da esperança, o DNA da esperança que foi incrustado no coração, na alma, no espírito dos discípulos que contemplaram Jesus sumir diante dos olhos dele, está aqui no texto. Ele chamou: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Louvado seja Deus. Ele falou: vocês viram Jesus subir, mas não é hora mais de olhar para o céu. Vocês viram Jesus subir, mas não adianta mais olhar para o céu. Vocês viram Jesus subir, mas não é mais tempo de olhar para o céu. Vocês tiveram essa experiência magnífica, vocês tiveram essa experiência singular, vocês tiveram essa experiência sui generis, vocês tiveram uma experiência formidável, maravilhosa, magnânima, mas tem uma coisa: vocês não podem mais viver desta experiência de ficar procurando olhar para o céu. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Louvado seja Deus. Já não há mais razão para olhar para o céu. Já não há mais razão para você. Irmãos, esperar Jesus, tem pessoas que estão esperando Jesus de camarote. Tem gente que está esperando Jesus de braço cruzado. Tem gente que está esperando Jesus, está igual esses varões galileus. O que você está fazendo? Nós estamos olhando para o céu. Para que vocês estão olhando para o céu? Não, porque ele subiu. Não, peraí, agora já não é mais a questão dele subir. Você viu ele subir, mas do jeito que ele subiu, ele vai descer. Aleluia. E enquanto ele não desce, o que nós temos que fazer? Nós temos que esperar. E como é que nós vamos esperar Jesus vir? Louvado seja Deus. Irmãos, nós vivemos numa era chamada dispensação da graça. A dispensação, de acordo com o plano, de acordo com o plano eterno de Deus, o plano de salvação de Deus, ele é colocado, ele é estruturado em 7 dispensações. A primeira delas é inocência, segunda é consciência, terceira, governo humano, quarta, patriarcal, quinta, lei, sexta, graça e sétima, milênio. São 7 dispensações. O plano de Deus se desdobra em 7 dispensações. E nós estamos na penúltima das dispensações, de acordo com a revelação bíblica, que é a dispensação da graça, também conhecida como dispensação do mistério. Dispensação do mistério. E por que dispensação do mistério? Porque em Cantares de Salomão, no capítulo 6, no verso 10, Salomão tem uma revelação divina. Salomão tem uma revelação extraordinária. Salomão tem uma revelação profética.
E na revelação que Salomão teve em Cantares, ele diz: quem é esta que aparece? Formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como o exército com bandeiras. Quem é esta que aparece? Formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como o exército com bandeiras. Segundo a revelação bíblica, existem apenas 3 povos no mundo: o povo judeu, os gentios e a igreja. Mas ao longo da revelação bíblica e da história de Deus com a humanidade, a igreja é um mistério. Por isso que quando nós lemos o capítulo 24 de São Mateus, que é conhecido como o pequeno Apocalipse, onde Jesus se ergue como o profeta, e nas profecias de Cristo, no capítulo 24 de São Mateus, muitos se questionam, porque ali, naquela revelação do livro de São Mateus, não há menção direta da igreja, a igreja está oculta. E como povo oculto, é a revelação, é a dispensação do mistério, porque a igreja, ela é inesperada. A igreja não está escancarada na revelação bíblica, mas ela aparece como uma surpresa de Deus para a humanidade e para inaugurar a dispensação da graça. A revelação de Deus agora não é mais através da lei por meio de um povo chamado povo judeu, mas se o judeu quiser encontrar Jesus e quiser ser salvo, precisa aceitar Jesus e fazer parte da igreja. Tem pessoas que acreditam que o judeu é salvo por ser judeu. O simples fato de ter sangue judeu, ter DNA judeu, ele já está com o nome escrito no livro da vida. Engano. Quem quiser ser salvo na presente dispensação, precisa se arrepender dos pecados, levantar a mão, aceitar Jesus e integrar no corpo místico de Cristo. E por que a igreja é uma nação, um sacerdócio, um reino escolhido? Porque ela é invisível, é mística. Louvado seja Deus. A igreja não se constitui através de uma instituição, ela se constitui como corpo de Cristo na terra, como a miríade de salvo. Pastor, mas e a igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga? Na Bíblia Sagrada, conforme os escritos de Paulo, é o que nós chamamos de igreja local. A igreja local é a igreja palpável, a igreja que tem banco, que tem endereço, tem CEP, a igreja que tem CNPJ, a igreja que tem ministério, que tem essa organização. Mas a igreja é mais do que uma organização, a igreja é um organismo. Por isso que o Império Romano tentou tratorar a igreja, patrolar a igreja, destruir a igreja. Nero perseguiu a igreja. Nero queimou Bíblias em praça pública. Nero detestava crente. Nero levou crente para ser queimado. Louvado seja Deus, na praça, no seu jardim em Roma. Ele pendurou crentes nos postes e queimou crente para iluminar a noite de Roma. Mas Nero tinha um cachorro, e ele, só para tripudiar em cima do cristão, ele tinha um cachorro e o nome dele era Cristão, de tanto que ele detestava os crentes. Queimou Bíblia em praça pública, martirizou os 2 principais apóstolos da época, Pedro e Paulo, foram martirizados na época do imperador Nero. Porém, Nero morreu e o cristianismo ainda está vibrante como nunca. Eita glória! Louvado seja Deus! O imperador Domiciano, no final da primeira era da igreja, empreendeu a mais severa perseguição contra os cristãos. E parecia que o cristianismo ia ter o seu fim, porque ele não é uma instituição, é um organismo vivo. Apreendeu João, o apóstolo, exilou numa ilha de Pátimos,
Segundo a tradição, João foi jogado num tacho de óleo fervente e milagrosamente sobreviveu para receber as revelações do Apocalipse. Anos depois, o imperador Diocleciano, a partir dos anos 200, empreendeu uma perseguição global contra os cristãos e matou. Era a era em que os cristãos eram levados para as arenas para serem devorados pelos leões. Foi a era em que os cristãos eram levados para o Coliseu para alegrarem as noites daqueles que buscavam, daqueles que iam se divertir e ver cristãos na arena sendo devorados pelas feras. Mas um dos patrícios da igreja, chamado Tertuliano, disse o seguinte, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Em todas as eras a igreja foi perseguida, duramente perseguida, a fim de ser destruída. Na era do iluminismo, do endeusamento da razão, um filósofo iluminista chamado Voltaire profetizou que em 100 anos a Bíblia não seria mais lida. E 100 anos depois, a casa que ele morava se transformou num depósito de Bíblia. Louvado seja Deus, da Sociedade Bíblica Francesa. Louvado seja o nome do Senhor. Lo decai de couvas labassuri me canta lamanabacanda arabagai. Porque esse povo é indestrutível. E esse povo está espalhado por toda a terra. E Deus tem revelado a vontade dele por meio da igreja, por meio daqueles que creem no seu nome. Essa é a dispensação da graça. Louvado seja o nome do Senhor. E a graça de Deus é revelada através do Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário para salvar e remir a humanidade. A graça de Deus, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Deus se revela por meio da graça. A graça de Deus é o motivo pelo qual nós estamos aqui nessa noite. Nenhum de nós aqui teríamos condições em si mesmo de estar aqui, senão pela inaudita graça de Deus. E a graça de Deus revela o quão nós somos pecadores e o quão Deus é misericordioso. Porque ninguém é capaz de receber qualquer coisa que seja da parte de Deus, se não for por meio da graça. Ninguém é capaz de fazer, irmão, você não tem condição de dar glória a Deus, se não for pela graça de Deus. Tudo que nós fazemos, o fazemos pela graça. A graça é o meio pelo qual nós chegamos a Deus e Deus chega diante de nós. A Bíblia diz, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que sejamos ajudados em tempo oportuno. O trono de Deus, revelado na presente dispensação, não é um trono de julgamento, não é um trono de juízo, é o trono da graça de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não nos... A Bíblia diz, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Louvado seja o nome do Senhor. A graça de Deus aí na tua vida. Mesmo diante das orações não respondidas, Paulo orou e Deus
não atendeu na sua oração. Paulo pediu a Deus e Deus não deu o que ele pediu. Paulo rogou, insistiu, repetiu a oração. Irmãos, eu fico imaginando o tamanho da envergadura da espiritualidade de Paulo, o tamanho da moral, do respeito que Paulo tinha diante dos céus, do tamanho da sua missão, da sua responsabilidade. Eu acredito que Deus tinha muitos bons motivos para ouvir e atender o pedido de Paulo. E ele pediu uma vez e Deus não deu. Ele pediu 2 vezes e Deus não deu. Ele pediu 3 vezes e Deus não deu. Fala, rapaz, você está com a moral baixa aí no céu. Mas não é. É que Deus quis mostrar para ele que tudo que Deus pode dar para ele não alcança a superioridade e a envergadura da graça de Deus. Aí Paulo falou assim, Senhor, o Senhor não vai dar o que eu quero, o que eu estou precisando? O Senhor falou, não. Então como é que eu vou viver a partir de agora? Você vai viver da graça suficiente. Talvez Deus ainda não te deu aquilo que você está pedindo. Talvez você não recebeu aquilo que o teu coração tanto deseja, mas eu estou aqui para te dizer, a graça de Deus é suficiente. Deus disse para Paulo assim, a minha graça te basta. Louvado seja o nome do Senhor. É a graça de Deus que desbanca o diabo. É a graça de Deus que desbanca as acusações de Satanás. Louvado seja Deus, porque nós não podemos ir tão longe, nós não podemos nos distanciar tão longe, a ponto de não podermos ser alcançados pela graça. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Não importa qual é o teu pecado, não importa qual é o teu erro, não importa qual é a tua situação, não importa qual longe de Deus você esteja, o que importa é que a graça de Deus é tão maravilhosa, que Ele pode te alcançar, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você está aqui por causa da graça, você não está aqui porque você é bonito, você não está aqui por causa da cor dos seus olhos, você não está aqui porque você é bonzinho, você não está aqui porque você faz tudo certo, não, você está aqui porque a graça de Deus está sobre a tua vida. E se a graça de Deus se afasta de nós, a gente cai. Nós dependemos da graça. Max Lucado escreveu um livro maravilhoso, vale a pena você lê, Nas Garras da Graça. Philip Yancey escreveu um livro que está entre os 50 livros mais lidos no século XX, chamado Maravilhosa Graça. Vale a pena ler, é fantástico. Pode ler, irmão, que vale a pena, porque aí nós conhecemos a proporção da graça de Deus. Brennan Manning escreveu um livro chamado O Evangelho Maltrapilho, que mostra a dimensão e a selvageria da graça de Deus, porque a graça de Deus é selvagem, é bruta. A graça de Deus é bruta, é incontrolável, é a dispensação da graça de Deus. Mas essa dispensação da graça de Deus teve o seu início no Pentecostes, com a inauguração da igreja, dessa presente dispensação. Mas a graça de Deus terá o seu término. A graça de Deus, essa dispensação terá o seu fim. E nós caminhamos inexoravelmente para o desfecho dessa dispensação. Essa dispensação terá o seu fim por ocasião do arrebatamento da igreja. A graça de Deus é abundante no mundo. Deus salva gente de todo quanto é tipo, em tudo quanto é lugar. Quem crê, a gente ouve dizer que tem muçulmanos aceitando Jesus nos países onde quem professa Jesus é levado para ser morto em praça pública. Tem muçulmanos se convertendo aos borbotões. Meu Jesus amado, que coisa! A gente tem ouvido testemunhos de que Deus tem um jeito especial para salvar muçulmanos naquelas ditaduras islâmicas, onde é fechado, onde o missionário não pode entrar para pregar, porque senão morre. Jesus tem visitado muçulmanos em sonhos durante a noite, e eles têm aceitado a Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Você crê que a graça de Deus é inaudita? Eita, glória de Deus. Quando você entra, você pode entrar na favela mais periculosa do mundo. Você vai chegar lá, vai ter uma igreja de porta aberta e povo dando glória a Deus. Não, onde o tráfico domina, onde o uso de drogas domina, onde a feitiçaria domina, onde o pancadão, o funk domina, lá tem uma igreja e gente dando glória, a graça chega. Louvado seja o nome do Senhor. Na igreja de Sardes, das 7 igrejas da Ásia, a Bíblia diz que a igreja de Sardes estava aonde estava o trono de Satanás. Satanás colocou o trono na cidade. Aí Jesus foi lá e colocou a igreja lá onde estava o trono de Satanás. E somente a graça de Deus na vida. Irmãos, eu não acredito que a nossa igreja está numa posição tão difícil, tão de guerra, quanto a igreja de Sardes, que é uma das igrejas do Apocalipse. Eu não acredito que a nossa igreja está numa posição tão complicada como essa. Mas Jesus colocou a igreja lá aonde estava o trono de Satanás. Eu fico pensando, meu Deus... Talvez a gente pode imaginar, devia ser ruim para os crentes dessa igreja, estar no lugar onde está o trono de Satanás. Eu penso o contrário, eu acho que era difícil, era para o Satanás ter que conviver ali com o povo dando glória a Deus e aleluia. Complicado ficou para o cão, aleluia, porque se tem uma coisa, o dia que a Michele Bolsonaro falou em línguas e repercutiu no mundo, eu vi o povo estressado, eu vi jornalista endemoniado contorcendo. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que incomoda o inferno, se tem uma coisa que incomoda Satanás, que sacode Satanás, é a dispensação da graça de Deus. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Você está sentindo a presença de Deus? E essa presença, ela chega pela graça. E quem sente a presença glorifica. E a glória chega no trono de Deus pela graça. É o canal, aleluia, de Deus. E a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Isso, pode dar glória a Deus. É a graça inaudita do Senhor. E é isso que faz as coisas ganhar significado para a gente, moldar a nossa forma. Porque está escrito: e o Espírito e a noiva dizem vem. Nós somos de Jesus, irmãos. Nós somos de Jesus, e quem é de Jesus sabe, no mais profundo, quem é de Jesus sabe no âmago do seu ser, no âmago, lá no nosso, nos recônditos, nos recessos mais profundos. Tem coisa que nós sabemos pelo intelecto, tem coisa que está em nós pela mente, a razão. Mas as coisas mais profundas da fé não está no campo da razão, está na sede do Espírito. Nem tudo está no campo da razão. Nem tudo está no campo da razão. Nem tudo está no campo da lógica. Mas nós sabemos, do mesmo jeito que quando Maria, grávida de Jesus, se encontrou com Isabel, grávida de João Batista. Quando elas se encontram, João Batista fica cheio do Espírito Santo na barriga da Isabel. E Isabel chama a Maria de mãe do meu Senhor. Como é que ela sabe disso? Louvado seja Deus. A Bíblia diz assim, ó:
Porque ainda não é manifesto o que nós havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. E como Ele é, nós o veremos. A Bíblia diz que nós vamos sentar à mesa de Abraão, Isaque e Jacó. Que nós vamos sentar naquela mesa. Quando a trombeta tocar, nós vamos ser arrebatados. E quando a gente chegar lá, por meio do arrebatamento, a gente não é o que a gente vai ser. Olha só o que a Bíblia diz. Porque não é manifesto o que a gente vai ser. Nós não somos ainda. Mas nós vamos ser. Nós seremos. Nós conhecemos Jesus pela fé. A nossa fé nos faz saber quem é Jesus. A nossa fé nos faz entender quem é Jesus. A nossa fé nos faz entender que Jesus está presente aqui nessa noite. A nossa fé nos faz contemplar Jesus, porque a Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhando para Jesus. Irmão, olha, não é assim que as pessoas orientam a gente. Irmão, não olha para os problemas, olha para Jesus. Não olha para as pessoas, olha para Jesus. E nós estamos olhando para Jesus, Mas na verdade os nossos olhos nunca viram Jesus. Pedro fala assim, ó, vocês não sabem ainda como que Ele é. Mas eu sei, que eu vi. Eu vi como que Ele é. E ele não viu Jesus só como ser humano, ele viu Jesus transfigurado. Ele viu Jesus caminhando por cima das águas. Ele viu Jesus. Irmãos, o Pedro viu Jesus. O Pedro viu Jesus sangrando na cruz, desfigurado na cruz, arrebentado na cruz, sacrificado na cruz. Pedro viu Jesus. Lá naquela cruz. Mas Pedro viu Jesus ressuscitado. Aí eu pergunto para você: nós não somos, mas nós seremos. A Bíblia diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, no momento, num abrir e fechar de olhos, nós não somos, mas nós seremos. Quando, pastor? No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados. Nós estamos num casulo, irmãos. Você está dentro de um casulo. Você está dentro de um casulo. E aquilo que você é, não é o que você vai ser. Louvado seja Deus. Mas num momento, numa partícula de tempo, a Bíblia diz, num poucochinho de tempo. No grego está um átomo de tempo. Num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados.
E olha só o que diz: e aquilo que é mortal será revestido do imortal, e aquilo que é corruptível será revestido do incorruptível. E por quê? Porque quando a gente chegar lá no arrebatamento, eu tenho para mim que a primeira coisa que nós vamos querer, o que nós vamos querer? Olhar para Ele. Os nossos olhos vão procurá-lo. Vem comigo na palavra, pelo amor de Deus, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Mas quando nós formos transformados, nós vamos chegar e os nossos olhos vão começar a olhar. Porque não é manifesto o que nós havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, nós sairemos desse casulo transformados e seremos semelhantes a Ele, e como Ele é, nós o veremos. E nós veremos Abraão. Nós veremos Abraão. Eu vou ver Abraão. E sabe o que eu penso? E eu tenho certeza que deve ser assim. Ninguém vai dizer, ninguém vai falar assim, ó, esse aqui é o Abraão. Você vai olhar para Abraão e você vai conhecer Abraão. Que as escrituras já estão plantadas em nós, a revelação já está em nós. Você vai olhar para Abraão e vai falar, aquele é o Abraão. Paz do Senhor, Abraão. Porque dá admiração por Abraão, não dá? Porque foi o primeiro, não tinha ninguém ainda. É o primeiro de uma série, é o primeiro de uma etapa, é o primeiro de um ciclo. Abraão é o primeiro, é o pai da fé universal. Você vai olhar e vai achar Isaac. Uau, eita glória, imagina só. Porque aquela história de Isaac no altar, quando Abraão pegou o cutelo, olhar para Isaac vai ser quase que a mesma coisa de olhar para Jesus, porque Isaac é o cordeiro. E nós vamos ver Jacó, porque a Bíblia diz que vamos sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. E o que me alegra, irmão, o que me dá esperança de chegar lá é saber que nós vamos encontrar Jacó. Porque Jacó foi boca torta. Jacó errou pra caramba. Nossa, como Jacó errou, irmão. Jacó fez cada atrapalhada na vida dele. Mas Deus teve graça com Jacó. Diz que o Deus do Jacó, tem o Deus de Jacó no Antigo Testamento e o Jesus de Pedro no Novo. É Jacó no Antigo e Pedro no Novo. Para dar chance para nós, que se for bem ver mesmo não serve para nada, mas se Jacó está lá é porque nós temos uma trilha para seguir. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos chegar lá pela glória de Deus, vamos assentar à mesa, vamos passar pelo tribunal de Cristo, que não é o tribunal de juízo, mas o tribunal do galardão. Tribunal da recompensa. Recompensa do que, pastor? Recompensa das obras. A Bíblia diz em Efésios no capítulo 2, porque somos feitura sua. Olha que coisa linda. Porque somos feitura sua, criados em Cristo para toda boa obra. Nós não somos salvos pelas obras. Não é fazendo caridade que nós somos salvos. Nós somos salvos para fazer caridade.
Nós somos salvos para as boas obras. E quando formos arrebatados, seremos encontrados no tribunal de Cristo. E a Bíblia diz: e se a obra daquele for de madeira, feno e palha. Porque tem muita gente que vai ser salvo, mas não vai ter galardão nenhum. E por quê? Porque a obra dele foi de madeira. E por quê? Porque a obra dele foi de feno. E por quê? Porque a obra dele foi de palha. Obra de palha, madeira e feno é obra que não vai resistir o fogo. São pessoas que acreditaram em Jesus e serviram na igreja, mas serviram para terem um nome projetado. Serviram para terem a glória humana. Serviram por interesse, serviram por causa do título. Pessoas que caminharam na igreja, mas quando chegar lá, vai pensar que está com a corda toda. Aí vai falar: traz as suas obras aqui. Aí quando ele apresentar as obras, madeira, feno, palha, obra de palha. Obras que não são sinceras. E as nossas obras serão provadas no fogo. Você vai estar salvo, você não vai para o inferno. Agora, suas obras não vão servir para nada se forem de madeira, feno e palha. Mas também vai ter aqueles cujas obras são de ouro, prata e pedra preciosa. Aquele que fez a obra de ouro. A obra de ouro é a obra que não aparece aqui na terra, mas que vai brilhar lá no céu. Porque eu não vejo concorrência de pregadores para pregar no ar livre. Eu não vejo concorrência de pregadores para falar do evangelho no asilo. Eu não vejo disputa na igreja para ir fazer o trabalho no presídio, para ir na casa de recuperação. Eu não vejo ninguém brigar por causa de evangelismo, como moradores de rua, mas eu vejo briga e contenda no meio da igreja, para ver quem canta melhor, para ver quem prega, para ver quem tem oportunidade. E ai do pastor se não der oportunidade, aí vai ter um complô contra o pastor. Mas essas obras são uma obra de palha, de feno, que não subsiste ao fogo do juízo. Mas a obra de ouro é a obra que não brilha aqui na terra. É a obra que não aparece aqui na terra. É a obra que ninguém vê aqui na terra. Aleluia. Você já viu aquela revelação que o irmão teve? Pastor, pregador, conferencista internacional. Sabe, aquele orador que arrasta a multidão. Chegou lá no céu e Deus mostrou para ele as coroas. E ele, com aquela folha de serviço prestada para o reino de Deus, que na concepção dele era a top das galáxias, olhou e viu aquela coroa assim, cheia de pedra, aquela coroa mais enriquecida que tinha, falou: aquela é a minha. Aí tinha uma coroa lá, uma coroa fraquinha, sabe, que não tinha quase nada, quase não dava para chamar de coroa. Aí ele falou assim para o anjo assim: aquela grandona lá é a minha, né? Ele falou: não, a tua é aquela lá, magricela que tem ali. Ele falou: mas por quê? Eu sou um conferencista, um orador, eu sou formado em teologia, eu tenho vários diplomas de especialização. Então, pois é, mas sabe aquela irmã, aquela senhora que nem saúde mais tem? Você pensa que as almas que você ganha é por causa do arrojo da tua oratória, da tua perspicácia? Não, é que aquela irmã que você nem paz do Senhor dá para ela, ela ora de madrugada pela igreja, pela obra do Senhor e por você. E a igreja está de pé por causa dessa irmã. Nós precisamos aprender a visão do reino. Por que vocês estão olhando para o céu?
Aleluia. Quem está sentindo a presença de Jesus aqui nesse lugar? Enquanto isso, a igreja arrebatada, sendo galardoada no céu. Sendo galardoada no céu. Na mesa, nas bodas do Cordeiro. Todo mês a gente toma Santa Ceia aqui. Todo mês. Tem gente que não dá valor na ceia. Tem gente que marca festa no dia da ceia, marca aniversário no dia da ceia. Tem gente que não repara em nada, passa por cima das coisas ao arrepio das coisas. Mas essa ceia que a gente participa aqui nos primeiros sábados de cada mês é uma preparação para nós participarmos daquela. Aleluia. Tem gente que está querendo ir para aquela, mas despreza essa daqui. E que Deus tenha misericórdia. Louvado seja Deus. Infelizmente, a Bíblia diz que que Jesus vem buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Não um povo que anda atrás de modinha gospel e evangélica. Não um povo pastoreado e mentoreado por coachings da internet. Hoje em dia estamos assim. A Bíblia diz um povo especial, zeloso e de boas obras. É esse o povo que vai subir. De tal modo que nós podemos dizer de maneira categórica que Jesus vai tirar a igreja da igreja. Jesus vai tirar a igreja da igreja. Num abrir e fechar de olhos. Uma multidão vai desaparecer repentinamente. A Bíblia diz que a igreja, a palavra arrebatamento é o mesmo que rapto, arrancado com força, com violência, é o harpazo. Oh, glória a Deus. Vai ser arrancada da terra. E a igreja vai ser tirada da igreja. E os crentes que ficarem vão saber que ficaram, que a igreja foi arrebatada. Porque a partir desse momento, tudo o que a gente vê que o espírito do anticristo já está no mundo. Quem tem o espírito de Cristo percebe nitidamente, palpável a concepção que nós temos da presença do espírito do anticristo, não é? Pervertendo, mudando, o anticristo não vai mudar os tempos e as estações, ele não vai mudar essas coisas, não vai inverter tudo, porque o anticristo é um Cristo ao contrário. Você não vê o assédio, a coisa chegando perto ali, a tentativa, a intentona, a investida do espírito do anticristo em toda a esfera da sociedade, nas famílias, nos lugares, por meio do pecado, querendo inverter tudo. É o espírito do anticristo. Por isso que Jesus vai arrebatar a igreja. Por quê? Porque ele quer inverter tudo. O pessoal fala assim, não, você não nasceu homem não. Você pode ser mulher se você quiser. Você não nasceu mulher não, você pode ser homem se você quiser. É o espírito do anticristo, irmão. Isso é coisa do anticristo. O liberalismo, a igreja vive separada. Mas o liberalismo quer entrar. Você pode ver querendo inverter tudo. O espírito do anticristo está atacando. E quem é? A Bíblia diz, mas tem um que o detém até que seja tirado. Nós vamos ver, irmão, o baforejar do anticristo.
Nós vamos ver o baforejar do anticristo no nosso cangote, vendo ele atacando. E você vai ver que cada ataque do anticristo cai por terra. Cada vez que ele ataca, cai por terra. Cada vez que ele ataca, cai por terra. Porque não tem jeito dele conseguir fazer o que ele quer. Por quê? Porque existe um no mundo. Aí tem uma polêmica. Mas quem que é esse que está no mundo, que não deixa o anticristo tomar conta de tudo? Eu brinco que não deixa o anticristo envenenar a Coca-Cola. Que se o diabo veio matar para roubar e destruir, né? E se Deus deixar, ele bota veneno na Coca-Cola, vai morrer gente pra caramba, né? Não é assim? E quem é que não deixa o diabo envenenar a Coca-Cola? Aí tem uns que falam, não, é a igreja. Os outros brigam, falam, não, a igreja não, é o Espírito. Aí para não arrumar briga, eu uso Apocalipse, porque o Espírito e a noiva dizem, vem. Eu não sei direito se é o Espírito ou a igreja que impede a tomada do anticristo na face da terra. Mas quem sabe talvez não seja os dois. Quando o diabo ataca, a igreja fala, vem Jesus. Quando o diabo ataca de novo, a igreja fala, vem Jesus. E o Espírito fala vem e a igreja fala vem. O Espírito fala vem e a igreja fala vem. Um fala vem, o outro fala vem. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Aleluia. Até porque a Bíblia diz que o Espírito nos ajuda em nossas orações. E o Espírito e a noiva clamam dizendo vem, vem. E eu imagino que Jesus lá do lado do trono, à direita do trono, e a igreja dizendo vem, e o Espírito vem, a noiva vem, o Espírito vem, a noiva vem, o Espírito vem, e Jesus lá do lado do trono do Pai. Mas o relógio profético está na mão do Deus Pai. Aleluia. E vai chegar a hora que o Pai vai dizer assim, vamos responder esse povo lá embaixo. Você vai ver. Por que o governo do anticristo vai ser um governo tão breve? Vou explicar aqui para vocês. Porque se vocês já perceberam que se acontecer o que eles querem que aconteça com a sociedade vai entrar em autodestruição? O governo do anticristo não vai durar nada. Se eles implantar o que eles querem implantar no Brasil, destrói as famílias. Daqui a pouco não tem mais como ter mais nada. Acaba com tudo. É a implantação da destruição. E quem não vai deixar isso? É a igreja. É o Espírito. É o Espírito que está em mim, que está em você, que está na igreja. Que está clamando, vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. E quando o Espírito, aleluia, quando a trombeta tocar, e a igreja subir ao encontro do Cordeiro de Deus, do noivo, você está sentindo a presença de Jesus aqui nessa noite? Você está entendendo o propósito de Deus aqui nesse lugar? Que você saia nessa noite renovado, que você saia renovada, que você saia entendendo, que você saia concebendo no teu espírito o que Deus está fazendo nesta noite, neste lugar. Aleluia. Existe uma força de aceleração em função do diâmetro da terra que faz o nosso pé ficar colado no chão. A gente caminha colado no chão por causa dessa força de aceleração vertical de cima para baixo que prende a gente aqui nessa terra.
Mas quando a trombeta tocar, e nós ouvirmos o alarido, no Antigo Testamento havia 2 convocações. Está lá no livro de Números. Eles tocavam a trombeta. Quando tocava a trombeta era porque Deus queria juntar o seu povo. Todo crente da face da terra vai ouvir a trombeta tocar. E de repente você vai sentir que esse casulo, esse corpo mortal, esse corpo terráqueo, esse corpo natural dessa natureza, esse corpo dessa terra, agarrada no chão, você vai sentir que essa força não te segura mais. Você vai sentir que não tem mais essa força te prendendo aí embaixo. Louvado seja Deus. E você vai voar para encontrar com Ele nas nuvens. Eu estou falando aqui de coisas espirituais. E quando eu falo aqui, eu sinto que algo acontece aí. Há um Espírito que está sobre nós, porque o Espírito emana na palavra e comunica aí no coração de vocês. O crente carnal detesta essas coisas, mas o crente espiritual entende que está chegando. Ele entende, ele sabe que está chegando a hora. Ele sabe que o tema desse congresso não é apenas para preencher um espaço. Ele sabe que o tema desse congresso esse tema do congresso vai trazer a chuva serôdia sobre esta terra. Vai trazer o renovo. Vai trazer a dimensão do Espírito, vai trazer a dimensão de glória, vai trazer a dimensão de revelação. Deus vai te revelar em sonho, Deus vai te visitar em profecia, Deus vai falar contigo, Deus vai te preparar, Deus vai te erguer, Deus vai te erguer como uma voz para esta geração. Aleluia! Eu estou sentindo a graça de Deus nesse lugar.